Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, nessa aula de hoje vamos continuar as aulas de órgãos do sentido que nós estamos tendo. Nessa aula de hoje falaremos sobre a visão. Exatamente. Esse sentido importante da visão são os relacionados à utilização de fotorreceptores, aqueles que detectam a luminosidade e transformam isso em imagens. Então, nessa aula de hoje falaremos sobre as principais características da nossa visão, sobre a estrutura do nosso olho, a anatomia do nosso olho e falaremos também um pouco sobre problemas de visão. Então, se liga nessa aula aí que estamos começando. Bora lá! Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula. Nessa aula de hoje, então, vamos dar continuidade ao sistema sensorial, falando sobre a visão. Bom, para recapitular, aquele começo sobre o sistema sensorial, então nada mais é do que os conjuntos de órgãos responsáveis por detectar todos os estímulos do meio ambiente, transformá-los então em um impulso nervoso e conduzir esse impulso nervoso para o sistema nervoso para fazer o processamento e a devolução desse estímulo na forma de uma resposta. Os sentidos então que nós temos desse sistema sensorial é o tato, paladar, olfato, visão e audição. Nessa aula de hoje falaremos sobre visão. Bom, os órgãos dos sentidos, eles estão relacionados, consequentemente, com os diferentes estímulos que nós vamos perceber. O da audição seria a nossa orelha, a nosso olfato pelo nosso nariz, o nosso tato, em sua maior parte, detectado pelas mãos, o paladar pela boca e na aula de hoje falaremos sobre o olho, porque o assunto de hoje é a visão. Em relação aos receptores, receptores nada mais são do que células capazes de perceber esses estímulos do meio ambiente e transformá-los em um impulso nervoso para que sejam conduzidos ao sistema nervoso central. Estamos trabalhando numa classificação de receptores quanto ao tipo de estímulos. Nós falamos no tato, sobre os mecanorreceptores. Falaremos também dos mecanorreceptores na audição, tá? Falamos na aula de olfato e paladar dos quimiorreceptores. Também falamos de termorreceptores quando falamos de tato. E nessa aula de hoje falaremos sobre os fotorreceptores, pois falaremos sobre visão, certo? Bom, continuando. Falando especificamente agora sobre esse sentido da visão. Para que serve o sentido da visão? Como que ele se dá? Então, o sentido da visão é o sentido que torna possível captar a luz do meio ambiente, que vai incidir nos nossos olhos e transformar essa luz em imagens tridimensional e muitas vezes com cores. Então, é captar os diferentes tipos de comprimento de ondas da luz e transformar tudo isso em uma imagem. Essa é a nossa visão. É para isso que serve a nossa visão, de captar ondas de luz. Tá? Então, pela complexidade da estrutura do olho, que nós vamos estudar nessa aula, toda a anatomia do olho, a visão, dá para perceber que ela é um importante recurso, ela é um importante sentido nosso. E é capaz, então, de identificar tudo que está à nossa volta, desde que haja a presença de luz. Tá? Então, é necessário ter luz para que a gente consiga ter a visão, certo? Na ausência completa de luz, fica aquela escuridão completa, aquele breu total, e a gente não consegue formar, então, nenhuma imagem, tá bom? Bom, continuando então. Em relação à anatomia do nosso olho, do olho humano, vamos falar de todas as partes que compõem aí, então, a estrutura anatômica do olho. São várias partezinhas, você pode ver aqui no desenho ao lado, nós vamos falar de todas essas estruturas aqui, tá? Consequentemente, eu já falo para vocês a função de todas elas. Vamos começar pelas camadas de tecido que constitui o nosso olho. Revestindo ali, então, o nosso olho, nós temos 3 camadas ali, de tecidos. A primeira camada, e a camada mais externa também, ela é chamada de esclerótica ou simplesmente esclera, tá? Essa camada da esclera é aquela que a gente conhece pelo branco do olho, tá bom? Então é a camada mais externa.
Essa camada da esclera, né, ela é revestida por uma camada gelatinosa, né, que é uma mucosa, né, ela é chamada de conjuntiva, tá? Então, externamente ainda a esclera tem essa camadinha de conjuntiva, mas ela faz parte da esclera, tá? A conjuntiva é aquela camada que de vez em quando, né, por conta de alguma infecção, ela pode ficar bem avermelhada, infeccionada, com aquela sensação de coceira, como se tivesse uma areia no olho incomodando. Essa infecção chamada de conjuntivite, tá? A conjuntivite nada mais é do que uma inflamação causada por algum micro-organismo ali presente que fez essa inflamação nessa conjuntiva, tá? Bom, essa é a esclera, então é a camada mais externa do nosso olho, tá? Vou grifar aqui para vocês. Na sequência, eu já vou colocar uma imagem maior que é possível você ver ela com mais detalhe, tá? Aqui é só essa camadinha bem superficial que está mostrando aqui para gente. Bom, a camada intermediária logo abaixo da esclera, tá? É a camada chamada de coroide, ou também de corioide, tá? Você pode ver escrito coroide ou corioide. Essa camadinha é a camada onde passam os vasos sanguíneos. Então, se passa vaso sanguíneo ali, é a camada responsável por fazer a nutrição do globo ocular, tá? Então, é a camada que, quando você olhar bem no olho de uma pessoa ali, e você consegue perceber até mesmo algumas veinhas, né, presente ali no olho. Às vezes a pessoa está forçando demais a vista, com a vista cansada, até mesmo pode ocorrer de estourar algum vasinho desse aí do olho. É nessa região da coroide é que esses vasos estão passando, tá? Ela está logo abaixo da esclera. E a terceira, né, camada mais interna aqui, ó, tá? É a camada da retina. Deixa eu grifar aqui para vocês, ó. Eu falei da coroide e agora estou falando da retina, tá? A retina, então, é a camada mais interna do olho ali. E essa camada da retina, ela é importante por quê? Porque é ali que vão estar os fotorreceptores. Então, serão os receptores responsáveis por detectar os diferentes comprimentos de onda de luz, tá? Para a formação da imagem. Então, ali estão esses fotorreceptores. Mais precisamente, esses fotorreceptores, eles vão estar reunidos na região posterior aqui do olho. Então, eles estão na camada da retina, mas aglomerado, concentrado mais na região posterior aqui do olho, certo? Então, na retina é onde é formado a imagem. Bom, vendo agora essa imagem em tamanho maior, tá? Então, é possível ver aqui, ó, as três camadas que eu falei para vocês. A esclerótica, a coroide e a retina, tá? A esclerótica é essa camada aqui de fora, tá? Recoberta por essa fina camada que é a conjuntiva. Essa camada aqui, ó, um pouco mais avermelhada, né? Que é a camada da coroide, onde passam os vasos sanguíneos. E a camada mais interna, que está nesse tom mais amarelado, tá? Que é a camada da retina, onde se encontram os fotorreceptores, responsável então pela formação da imagem, tá? Bom, continuando então, vamos para as outras estruturas. Na parte aqui da frente do nosso olho, na parte anterior, continuando, né, essa parte da esclera aqui, ó, na parte da frente ela forma a córnea. A córnea que muitas vezes você encontra por aí, né, de pessoas que fizeram um transplante de córnea, nada mais é do que essa cobertura, né, que nós temos na parte frontal do nosso olho. Ela tem que ser transparente, tá? Por que ela é transparente? Ela tem que ser transparente porque a luz tem que passar por ela. Como que ela seria opaca ou teria uma coloração diferente ali? E aí ia atrapalhar a entrada de luz. A gente não ia conseguir fazer a formação de imagem, então, né, na nossa retina. Então ela precisa ser transparente. É uma camadinha fina, é uma camadinha resistente, que ela serve como proteção e ela é transparente justamente para não atrapalhar a passagem de luz, certo? Bom, agora, o que apresenta coloração no nosso olho é a região chamada de íris. O que seria essa íris? É aquela parte que dá coloração aos nossos olhos. Quando você fala que uma pessoa tem o olho castanho, tem o olho castanho claro, castanho escuro, tem o olho verde, tem o olho azul, né? Essas cores diferentes é devido ao acúmulo de pigmentos, né, de melanina também presente nessa região do nosso olho. Então, é na íris onde ocorre, né, essa coloração que, né, nós temos diferentes tonalidades aí de cores de olho, tá? É na íris que ocorre isso, então. A íris, tá? Ela vai ter dentro, né, desse canalzinho da íris aqui,
tem uma regiãozinha chamada de pupila, tá? E depois, mais para frente, a gente fala mais sobre ela. A pupila, que é a região onde vai ter a abertura, que é por onde a luz entra. A íris, ela apresenta coloração, por quê? Porque na íris praticamente não passa luz, tá? Então ela pode ter pigmentos que dão cores, porque a luz vai ser passada pela abertura da pupila e não pela íris, tá? Bom, abaixo então dessas estruturas, nós temos uma outra, né, estrutura importante chamada de cristalino, tá? Cristalino ou então também chamada de lente. Você pode ver escrito aí esses dois nomes, tanto cristalino quanto lente refere-se à mesma estrutura. O cristalino tem esse nome por quê? Porque ele tem que ser uma região também transparente, cristalina, para não atrapalhar a passagem de luz, tá? E ela também é chamada de lente porque realmente ela é uma lente, né? Ela serve para concentrar os raios de luz que chegam até ali. Então ela está localizada logo abaixo dessa região aqui, né, da córnea e da íris, tá? Então essa daqui, ó, que eu vou preencher aqui para vocês, isso aqui seria o cristalino, tá? Vou também circular o nome aqui, ó, cristalino. A parte da íris que eu falei anteriormente é essa daqui, ó, que dá a coloração para o olho, né? Que forma esse disquinho com cores dependendo da tonalidade de olho da pessoa, tá bom? Vamos aproximar agora a imagem e mostrar ela para vocês em tamanho maior. Então, ó, essa camadinha de fora aqui, ó, da frente de revestimento, ela é a parte da córnea, tá? Ela vai revestir toda essa parte frontal aqui, ó. Abaixo da córnea, tá? Nós vamos encontrar esse disco colorido aqui, ó. Pode assumir diversas cores, ou então para pessoas com albinismo, né, não vai ter cor. Chamada de íris. E abaixo da íris nós vamos encontrar uma lente, ou então chamada de cristalino, que serve para fazer a convergência dos raios de luz que chegam aqui, para aproximar os raios de luz. Nós já vamos falar mais sobre ela também, certo? Então essas três estruturas aí é a estrutura da parte da frente do nosso olho. Bom, e fora que eu não comentei sobre a pupila, né? A pupila ali que é a regiãozinha, né? Como se fosse um pequeno furo, um orifício, que é por onde vai entrar os raios de luz, tá? Eles entram no nosso olho pela abertura da pupila. Só lembrando que essa abertura da pupila, ela é variável. Ela pode ser menor ou maior, dependendo da quantidade de luz presente no meio ambiente. Se tiver no ambiente com muita luz, a pupila se fecha para não entrar muita luz. Se tiver no ambiente com pouca luz, a pupila se abre para promover a entrada maior de luz, tá? Essa abertura da pupila, ela é regulada pela íris, tá? Então a íris faz essa abertura maior ou menor. Seria como uma cortina em uma janela, tá? Que quando você abre a cortina, que seria o equivalente à íris, permite maior entrada de luz. Se você fecha a cortina, você bloqueia essa passagem de luz. Bom, vamos para essas outras estruturas aqui. Temos a região chamada de humor aquoso. O que é esse humor aquoso? É a parte, né, deixa eu grifar aqui para vocês, ó. É uma parte preenchida por um líquido, tá? Então, esse líquido, ele está logo abaixo da córnea e à frente da íris. Então, seria essa partezinha que eu estou grifando aqui para vocês. Isso aqui é um líquido, tá? Chamado de humor aquoso. Ele tem que ser transparente também, por quê? Porque para não atrapalhar a passagem de luz. A função desse humor aquoso é fazer a nutrição dessa parte, né, dessas partes aí da frente do olho, uma vez que não está passando, né, sangue por ali. Então é esse humor aquoso que faz toda a parte de nutrição do olho e também regula a pressão interna do olho, tá? Então a gente sabe que nós temos uma pressão ocular. Tá? E essa pressão ocular se dá, né, pelo acúmulo desse humor aquoso aí. Nós temos um outro líquido de preenchimento chamado de humor vítreo. Tá? Esse humor vítreo ele vai preencher essa cavidade maior do globo ocular. Tá? Então todo o nosso olho é preenchido por esse humor vítreo aqui, ó, que eu grifei para vocês, certo? E a outra estrutura que eu vou salientar aqui para vocês é uma estrutura chamada de corpo ciliar. Esse corpo ciliar que está aqui, ó, é o que faz, né, essa ligação aqui com o cristalino, tá? Esse cristalino, ou lente, né, é uma estrutura que ele é flexível, tá?
Então, é esse corpo celular que acaba apertando esse cristalino para reduzir, né, a área dele, ou acaba esticando o cristalino para aumentar a área dele. Por quê? Porque essa, né, variação desse cristalino é o que dá o foco do nosso olho. Então, muitas vezes você vai focalizar um objeto que está à sua frente, então você acaba forçando a sua vista para enxergar aquele objeto mais próximo. E o que o olho faz? Ele vai alterar, tá, esse nosso foco, alterando então, fazendo movimentação nesse cristalino, deformando ele. E quem faz isso é o corpo celular. Como que esse corpo celular faz isso? Através dos ligamentos, tá? Então o corpo celular ele é formado por ligamento suspensor. É ele que está conectado então ao cristalino e é por meio desses ligamentos em que ele faz essa movimentação esticando ou contraindo o cristalino, certo? Para a formação da imagem então. Mostrando aqui, tá, em tamanho maior para vocês, o corpo celular, tá? Seria essa estrutura aqui que prende o cristalino por meio do quê? Por meio dos ligamentos, tá? Aqui, ó, o ligamento suspensor é o que prende então o corpo celular ao cristalino, tá? E depois nós temos aqui, ó, o humor aquoso, que é esse líquido que preenche, que está logo abaixo da córnea e à frente da pupila, perdão, à frente da íris. E o líquido que preenche toda a região interna do olho, chamado de humor vítreo. Certo? São essas estruturas, então, que eu destaquei para vocês naquele slide anterior. Bom, continuando ainda, tá? Aí nós temos outras estruturas presentes ali. Temos os fotorreceptores. Os fotorreceptores, que são os receptores, então, capazes de detectar essa luz. Eu falei para vocês que eles estão presentes na camada da retina, na camada mais interna do olho, tá? Essa camada que está em amarelinha aqui, ó. Eles estão realmente nessa camada, só que eles estão concentrados na região posterior do nosso olho, então na região de trás aqui, ó. Aqui é que está concentrado, tá? Esses receptores, fotorreceptores, tá? Temos dois tipos de fotorreceptores, os chamados de cones e os chamados de bastonetes. Os cones são aqueles que vão detectar os diferentes comprimentos de onda da luz, ou seja, ele vai detectar a presença das cores, as diferentes cores. E os bastonetes, eles vão identificar basicamente a intensidade desses raios luminosos. Portanto, eles vão formar as imagens em branco e preto, tá? Então, cones, cores, bastonetes, branco e preto. Tudo bem? Cones funcionam em ambientes com bastante luz e os bastonetes em ambientes de pouca luz, tá? Esses receptores, eles estão concentrados na região posterior do olho, que eu falei para vocês, em uma região chamada de fóvea, tá? Então, essa região de trás aqui do nosso olho, que é a região da retina aqui posterior, ela é a região da fóvea, tá? Na fóvea, também chamada de mancha amarela, estão concentradas a maior parte dos cones, tá? Então é lá onde vai ser percebido as cores. E ao redor dessa fóvea é onde nós temos a concentração maior de bastonetes, tá? Então eles não têm uma distribuição igual de cones e bastonetes. Bom, continuando. É nessa fóvea aqui, ó, é onde a imagem vai ser formada, tá? Bom, e o que seria o ponto cego? O ponto cego, né, é uma região presente bem em cima do nervo óptico. Nessa região, né, chamada de disco óptico, ou então ponto cego, é uma região onde não apresenta cones e bastonetes. Ou seja, é uma região onde não há formação da imagem, por isso que é chamada de ponto cego. Então é uma pequena regiãozinha bem em cima onde está passando o nervo óptico, onde não tem fotorreceptores, portanto não formam imagem ali, tá? É um pequeno campo em que, né, ocorre um defeitinho ali na formação de imagens. E o que seria o nervo óptico? Seria a região capaz então de transmitir o impulso nervoso que vai ser levado lá para o nosso córtex cerebral, na parte, né, occipital, onde vai ser feito o processamento e a formação da imagem, tá? Então é o nervo óptico que leva esse impulso nervoso até o cérebro. Aqui então mostrando essa imagem para vocês, né? Essa regiãozinha aqui, ó,
que é a fóvea, tá? Onde está concentrada a maior parte dos cones para a formação da imagem. Temos a parte aqui, ó, tá? Do nervo óptico, que é onde vai levar todo esse estímulo, né, nervoso para a região do cérebro. A região do disco óptico, ou então ponto cego, que é essa pequena região aqui, ó, onde não tem fotorreceptores, portanto não formam imagem, tá? Que eu quis destacar aqui para vocês, tá? Nessa região então do olho. Certo? Até aí tudo bem? Bom, continuando. Aí nós temos os fotorreceptores. O que são esses fotorreceptores então? Né, que eu falei para vocês que são os cones e são os bastonetes. Os cones e bastonetes é por conta da formação, né, do formato, né, deles aqui, ó. Olha como aqui esses cones, realmente a pontinha desses fotorreceptores apresentam um formato de cone, tá? E os bastonetes, eles apresentam um formato de um bastãozinho, ó, tá? Então é por isso que esses fotorreceptores, essas células aí, receberam o nome de cone e de bastonete, porque possuem um formato de cone e a outra possui um formato de um bastão. Bom, em regiões, né, em ambientes onde a gente está com uma presença baixa de luminosidade, quem entra em ação? Então, ambiente de baixa luminosidade vai entrar em ação os bastonetes, tá? Então, são os bastonetes que entram em ação. Esse tipo de visão formada, então, em ambiente de baixa luminosidade é uma visão chamada de visão escotópica, tá? É uma imagem formada em ambiente de baixa luminosidade. E nós acabamos enxergando essas imagens em branco e preto, tá? Então a gente acaba não vendo cores, porque são os bastonetes que são responsáveis por isso e os bastonetes não identificam cores. Agora, se a gente está num ambiente de bastante luz, aí quem entra em ação são os cones, tá? Então, ó, ambiente de muita luz, tá? Quem entra em ação são os cones, certo? E essa visão, né, em ambiente bastante iluminado é chamado de visão fotópica, tá? Em ambiente de bastante luz. E quando nós estamos em uma condição intermediária de luminosidade, onde a gente consegue identificar, né, as cores também, e também conseguimos identificar tons aí de branco e preto, tá? Nós estamos em uma visão mesotópica, tá? Em ambiente de luminosidade intermediária. Certo, pessoal? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. E aí entra, né, em ação esses dois receptores aí, né, nesse ambiente de visão mesotópica. Até aí, receptores, tudo bem, né? Continuando agora, vamos para algumas estruturas auxiliares, tá, do nosso olho. Nós temos as pálpebras, tá, que são as regiões da pele, que servem como uma proteção, tá? Ele que vai proteger o nosso olho contra partículas do ar, poeira, né, e micro-organismos, e também tem uma importante função de espalhar a lágrima, tá? É pela piscada do olho, né, que a pálpebra ela abre e fecha e espalha toda a lágrima, né, pela região da nossa conjuntiva. Bom, para que serve a lágrima, tá? A lágrima ela serve para umedecer, né, o nosso olho, deixar ele úmido, e serve para proteger. É na lágrima, né, produzida aqui, ó, pelas glândulas lacrimais, tá? Ó, a glândula lacrimal aqui. Que tem uma importante enzima presente na lágrima, chamada de lisozima. Essa lisozima é uma enzima, uma proteína, portanto, né, capaz de matar a maior parte dos micro-organismos mais comuns presentes no ar atmosférico. Então, ela protege o nosso olho contra infecções. É lógico que nem todo tipo de infecção ela é capaz de combater. Por isso que acaba, né, dando uma conjuntivite, né, em algumas pessoas aí. Mas a maior parte dos micro-organismos comuns presentes no ar, a lágrima consegue matar por conta dessa enzima, a lisozima, presente então, né, na lágrima. Então, se você está, né, chorando por aí, saiba que, né, a produção de lágrimas pelo choro é importante para você, né, para você ter a saúde do seu olho, tá? Temos aqui a região também de cílios, né, também chamado de pestanas. Os cílios, eles servem para quê? Para diminuir a chance de entrada de poeira nos nossos olhos, né? Então serve como uma proteção extra aqui, né, nas nossas pálpebras, tá?
E a sobrancelha, que também, né, serve como uma proteção. Então, tanto os cílios quanto as sobrancelhas são pelinhos presentes ali na região do nosso olho que servem como proteção. Os cílios é contra, né, a queda aí de poeira para entrar no olho, e a sobrancelha para que o nosso suor que cai da nossa testa, né, para que ele não entre no nosso olho, tá? Bom, essas estruturas auxiliam então os nossos olhos. Vamos agora falar sobre, né, a capacidade de percepção de cores do nosso olho, tá? Chamado então de espectro visível, tá? Espectro de luz visível. Vocês sabem muito bem que a luz branca, tá? Que vem então do sol que a gente enxerga, essa luz branca, na verdade, ela é uma junção de todos, né, as diferentes comprimentos de onda do espectro de luz visível. Então, essas cores que nós temos, se a gente juntar todas elas, tá? Ela forma para nós a luz branca, tá? Se a gente pegar cada uma dessas cores separadas, nós vamos ver que essas cores nada mais são do que raios que apresentam diferentes comprimentos da onda, ó. Então você pode ver que quando eu falo em comprimento de onda, né, da luz, é realmente o comprimento em que uma onda ela faz de cada uma dessas luzes, tá? Então, quanto maior o comprimento dessa onda aqui, ó, né, ela tem uma coloração mais próxima ao vermelho. E quanto, né, menor esse comprimento de onda, mais curtinho, então se repetem essas ondas, é mais próximo ao violeta. E o espectro de luz visível, que nós conseguimos distinguir as cores, ela varia então mais ou menos de 700 nanômetros, tá, que é referente ao vermelho, tá, então 700 nanômetros do vermelho, até 400 nanômetros, que é o violeta, tá? E quando a gente junta tudo isso, é o espectro de luz branca, tá? Acima, tá, desses 700 nanômetros, nós temos o infravermelho, acima ainda nós temos os micro-ondas e acima nós temos as ondas de rádio, tá? Esses aqui acima, ó, nós não enxergamos. Então, tudo isso aqui acima, né, dos 700 não é possível que a gente enxergue. Assim como esses comprimentos de onda que estão abaixo dos 400 nanômetros. Portanto, para baixo ó, nós temos os ultravioletas, os raios-x e os raios gama. Nós também não conseguimos enxergar esse tipo de luz, tá? Nós só enxergamos tudo aquilo que está entre 700 e 400. Beleza? Até aí tudo bem? Então, quando nós temos a formação do arco-íris, por exemplo, nada mais é do que a luz branca que veio do Sol, que incidiu sobre as gotas de água e ocorreu a separação dessas cores. Então, quando a gente enxerga o arco-íris, são as suas cores separadas da luz branca que bateu então em uma gota de água, tá? Continuando. Eu expliquei isso para vocês por quê? Para vocês entenderem que é a luz que permite que nós possamos enxergar e formar, né, uma imagem. E tudo isso foi descoberto, né, esse processo, de acordo com os estudos de física de um objeto chamado de câmara escura. Então vamos entender como que funciona essa câmara escura, que nós vamos conseguir entender então como que funciona o nosso olho, porque ele tem um funcionamento bem parecido com isso aqui. O que seria uma câmara escura? Nada mais é do que uma caixa, tá? Que ela é cercada por todos os lados, então uma caixa opaca, né? Ela não pode ser transparente, tá? E ela apresenta um furo, tá? Um pequeno orifício na sua parte frontal. E todas as outras partes dessa caixa ela é fechada, tá? Portanto, lá dentro fica bem escuro, não entra luz a não ser por esse orifício aqui. Quando a gente coloca um objeto aqui na frente, tá? A luz que passa por esse objeto, no caso isso aqui é uma vela e ela está emitindo a sua própria luz, né? Então, mas se for um objeto sem emitir luz, a gente depende da iluminação do meio ambiente. Então a luz, né, por uma propriedade da física que fala que a luz ela percorre uma linha reta, tá? Então é aqui ó, o princípio da propagação retilínea da luz, tá? Essa luz ela vai passando, né, ela vai emitindo, passa por esse objeto e ela é refletida por esse objeto e ela vai entrar por essa pequena aberturazinha. Como que ela entra? Esse raio luminoso, está vendo que esse raio de cima ele está vindo em direção a esse orifício e ele passa por ele. Quando ele passa por ele, ele não faz curvas, né? Ele continua reto, ó.
Então ele passou, ele foi reto, então esse raio luminoso que veio de cima, na ponta da chama, onde ele foi parar? Ele foi parar aqui embaixo, ó. E esse outro raio luminoso que veio da base dessa vela aqui, ó, ele foi vindo em direção ao furo e quando ele passou por esse furo, olha por onde ele foi parar. Ele foi parar na parte de cima, aqui, ó, tá? Então, a imagem, ela é formada nessa parte de trás da caixa aqui. E como que ela é formada? Ela é formada invertida, de ponta cabeça. Por quê? Porque a luz que veio da parte de cima, ó, quando ela entrou por esse orifício, ela veio parar embaixo. E a luz de baixo aqui, ó, ela passou pelo orifício e veio parar em cima. Então a imagem, ela se forma de um tamanho menor e invertida, tá? De ponta cabeça no fundo desse objeto. Entendidos? Esse é o princípio que foi utilizado então para se fazer uma câmera fotográfica, tá? Então, para a fotografia que nós temos hoje em dia, os primórdios da fotografia, ela nada mais foi do que uma câmera escura, tá? Que permitia então a entrada de luz e no fundo dessa caixa a pessoa colocava, né, onde a imagem seria formada, colocava um filme, onde essa imagem seria captada e depois revelando essa imagem do filme, tá? Ele conseguiria ter essa imagem fotográfica, né, esse registro fotográfico. Então, os primórdios da fotografia se deu a partir da descoberta dessa câmera escura e a propriedade da física, então, para a formação dessas imagens aí, certo? Bom, e o que isso tem a ver com a nossa visão, tá? Que a gente está falando sobre a aula sobre visão. O nosso olho funciona igualmente uma câmera escura. Tanto é que muitos dos nomes que nós temos aí, né, elas se referem a partes do nosso olho. Então, olha só, o que acontece na formação de uma imagem? A imagem, né, a luz que vem da parte de cima, né, refletida pela parte de cima da cabeça, então, dessa pessoa aqui, ó, ela vai penetrar por esse orifício presente na câmara escura do olho, chamado de pupila, tá? Então, esse orifício da caixa da câmara escura chama-se pupila, tá? Ela entra na pupila e ela vai bater lá no fundo do olho, na retina, na parte de baixo, ó, da retina. Já os raios luminosos refletidos aqui, ó, do pé dessa pessoa, ela passa pela pupila e ela vai bater na parte de cima aqui, ó, da retina, formando então a imagem lá na retina de uma pessoa de ponta cabeça, invertida, tá? Isso, se a gente pegar também numa máquina fotográfica, é a mesma coisa que acontece. Quando esse raio luminoso refletido da cabeça dessa pessoa passa pelo orifício da máquina, chamado de diafragma, tá? Então, o equivalente à pupila em uma máquina fotográfica chama-se abertura do diafragma. Ele vai formar, né, essa pontinha vai bater aqui no fundo, tá? Só que aqui não é a retina, aqui é o quê? É um filme, é uma película, tá? Então, o equivalente à retina numa máquina fotográfica seria o filme da máquina fotográfica. E essa parte do raio luminoso que é refletido pelo pé dessa pessoa, ela passa pelo diafragma e ela bate a parte de cima do filme, formando também a imagem invertida, certo? E essa parte do cristalino? O cristalino que eu falei para vocês chama-se cristalino ou então lente. O mesmo nome da lente de uma máquina fotográfica. Para que serve essa lente aqui? Como que funciona uma câmera escura? Quanto menor o furo, né, da câmera escura, mais nítida a imagem ela é formada lá no fundo dessa caixa. Portanto, quanto menor a abertura da pupila, ou menor a abertura do diafragma, mais nítida a imagem vai ser formada na retina, né, no olho, ou então no filme, no caso de uma máquina fotográfica. Só que quanto menor essa abertura, menos luz vai entrar e mais escura essa imagem vai ser formada. Então, para não ter, né, uma perda de raios luminosos que entram então no olho ou na máquina fotográfica, né, tendo uma abertura tão pequenininha, essa abertura da pupila ela acaba sendo maior, tá, para permitir mais entrada de luminosidade. Só que o cristalino ele faz o papel de convergir, né? Ele junta mais os raios luminosos que chegam até ele, tá? Deixando essa imagem mais nítida. Então ele faz o papel de como se esse furo fosse menor, tá?
tá? Ele faz com que essa pupila seja, né, mais aberta, mas não prejudique na focalização da imagem. Então, o cristalino junta esses raios luminosos como se a pupila realmente estivesse mais fechada do que ela realmente está, tá? Então, esse é o papel do cristalino de um olho ou de uma lente em uma máquina fotográfica. Juntar os raios luminosos para melhorar a qualidade na formação da imagem, deixar essa imagem mais nítida, sem prejudicar a entrada de luminosidade no olho, tá? Então, vocês entenderam como que ocorre essa formação da imagem no olho. A luz que é refletida, né, por esses objetos, elas penetram pela abertura, né, do nosso olho, chamado de pupila, tá? Ó, entrou aqui, ó, pela abertura da pupila. Quando bateu aqui no cristalino, ele junta, né, esses raios luminosos, tá? Deixa mais próximos. E aí eles se cruzam e a imagem ela é formada invertida no nosso olho. Ah, então, professor, quer dizer que a gente enxerga essa imagem de ponta cabeça? Não, minha gente. Eu falei para vocês que a imagem ela é formada na retina invertida, mas não quer dizer que a gente enxergue de ponta cabeça. Essa imagem, dessa forma com que ela está, ó, invertida, ela é transmitida dessa forma pelo nervo óptico. E quando essa informação ela chega no nosso encéfalo, ela chega com essa imagem invertida. O nosso cérebro é que faz o processamento dessa informação, deixando essa imagem na posição normal. Então, quando a gente tem essa percepção da imagem, ela já está na posição normal. Por quê? Porque o nosso cérebro já fez o processamento da informação, invertendo agora a imagem e deixando ela na posição real, tá? Então, nós não enxergamos de ponta cabeça. A imagem ela é formada invertida na retina, mas o processamento do nosso cérebro faz com que essa imagem seja interpretada da maneira correta, como ela está, certo? Alguns outros alunos sempre me perguntam, mas pode ser que a pessoa apresente um problema no cérebro, né, para fazer esse processamento de imagem e faz com que a pessoa enxergue invertida? Existe sim, é muito raro de acontecer, né? Existem pouquíssimos casos, né, de pessoas desse jeito, né, que apresentam essa anomalia, mas já existe casos documentados, tá? Então eu tenho que falar para vocês, ser sincero, que há uma chance sim de apresentar uma deficiência na região de processamento de imagem, né, na região occipital do nosso cérebro, que, né, faz com que essa pessoa enxergue invertido, tá? A imagem do jeito que ela é formada na retina. Bom, vamos lá então. Como que ocorre então essa formação da imagem? Então eu falei para vocês que essa formação da imagem na retina, ela é um processo físico por meio dessa entrada de luminosidade no nosso olho, né? Então a luz entrando no nosso olho e atingindo a nossa retina, até ali é um processo físico, né? Que eu mostrei com a câmera escura. Só que ela também envolve um processo químico. O que é esse processo químico? Quando a luz atinge, né, a região da retina, dos fotorreceptores, eles ativam esses fotorreceptores e também proteínas chamadas de rodopsinas, tá? Essa proteína rodopsina, quando ela é atingida pelos raios luminosos, ela sofre uma alteração química. E essas alterações químicas, elas emitem um impulso elétrico, né, um impulso nervoso. Então, elas transformam essa alteração química da rodopsina em um impulso nervoso, e esse impulso nervoso é que vai ser transmitida pelo nervo óptico até chegar no córtex cerebral, tá? Em que região do córtex cerebral que esse nervo leva a informação? Lembrando que essa aqui é a parte frontal, ó, esse desenho aqui ao lado mostra a parte frontal. Então aqui, ó, seria o olho da pessoa, tá? O olho da pessoa estaria aqui. O nervo óptico ele parte, né, levando essa informação aqui e ele passa aqui pelo cérebro todo e ele vai chegar nessa região posterior chamada de lobo occipital, tá? Então é no lobo occipital que é o campo destinado ao processamento da imagem para a formação da imagem, tá? Então esse nervo óptico leva essa informação até aqui. Entenderam? Então, o processo de entrada de raios luminosos no nosso olho é um processo físico. Um processo de formação da imagem, ele é um processo químico, em que a luz altera, né, a composição química das rodopsinas, né, presentes nos
fotorreceptores, e essa alteração química gera um impulso nervoso que vai ser transmitido pelo nervo óptico até a região do lobo occipital, onde será feito o processamento da imagem. Assim se dá, então, a transmissão desse impulso. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre os principais problemas de visão que nós podemos ter. Aqui eu coloquei para vocês os três principais, tá? Depois, nos próximos slides, a gente vai falar sobre alguns outros problemas, mas aqui são os problemas para a formação de imagens mais comuns, tá? O primeiro que a gente vai falar é sobre a miopia. O que é a miopia? A miopia é um problema em que a formação da imagem focalizada, né, ela se formaria antes da retina. Então, eu não quero dizer para vocês que a imagem ela é formada antes da retina, no meio do olho. Não é possível que essa imagem se forme aqui, ó, no meio do humor vítreo que está aqui, tá? A imagem ela tem que se formar na região do fundo do olho chamada de retina, na fóvea aqui, ó, tá? Então, eu estou dizendo para vocês que a pessoa que tem miopia, a focalização da imagem, a imagem com melhor foco, né, ela teria que ser formado aqui. Só que como não é possível para se formar antes da retina, como que essa imagem se forma aqui então na retina? Ela se forma desfocada, tá? Então as pessoas com miopia, ela enxerga a imagem desfocada aqui na região da retina. Como que ela teria que fazer para enxergar então essa imagem focalizada? Se a imagem, né, o foco, ela está antes aqui, ó, se ela pegar e aproximar o objeto do olho dela, ela joga esse ponto focal então mais para trás. Então, por isso que pessoas com miopia, elas têm dificuldade para enxergar, ó, dificuldade para enxergar de longe. Então, para ela poder enxergar um objeto, ela traz o objeto para mais próximo dela, tá? E isso ela joga o ponto focal dessa imagem mais para trás, coincidindo com a retina e focalizando então a imagem. Tudo bem? Mas é lógico, né, que a pessoa ela não vai ficar com esse problema de visão e tendo que aproximar todos os objetos que ela quer enxergar. Ela vai recorrer à utilização de uma lente que corrige esse problema. E o que essa lente faz? Essa lente faz com que esses raios luminosos eles não se concentrem aqui, ó, tão perto. Né? Eles não vão convergir muito perto, eles têm que convergir mais longe. E para convergir mais longe, essa lente ela tem que fazer o quê? Ela tem que afastar esses raios. Portanto, ela vai divergir os raios. Então, quando a gente separa um pouco esses raios luminosos, a gente chama ele de divergência. Né? A gente vai divergir os raios que chegam até o nosso olho. Portanto, a lente que as pessoas com miopia usam são lentes divergentes. Elas abrem mais esses raios luminosos, fazendo com que eles possam convergir mais para trás. E elas ajustam esse ponto focal, então, para que ele coincida aqui com a retina, então tenha uma formação correta da imagem, certo? Então, esse é a miopia. Miopia, as pessoas têm dificuldade para enxergar de longe, e a correção se dá pelas lentes divergentes. Já a hipermetropia é uma situação inversa à da miopia. A hipermetropia, o foco da imagem, ela se formaria atrás da retina. Só que, novamente, não tem como formar a imagem atrás do olho, tá? Não tem como. Então, como que essa pessoa vai enxergar essa imagem? Ela vai enxergar aqui na retina, ela se forma aqui, mas ela vai se formar o quê? Desfocada, tá? Como a imagem focalizada teria que se formar atrás do olho, então o que essa pessoa faz para poder enxergar melhor? Ela afasta o objeto dela. Então são as pessoas que têm dificuldade para enxergar de perto. Então você vê uma pessoa, por exemplo, afastando, né, um texto ali do seu olho, um livro ali para poder ler melhor, né? Quando ela afasta isso, ela faz com que essa imagem focalizada, né, que teria que se formar atrás do olho, ela se forme aqui, ó, coincidindo com a retina. Então ela foca aqui, tá certo? Então as pessoas que têm hipermetropia, elas têm uma dificuldade para enxergar de perto, tá? Ó, dificuldade de ver de perto. E a lente, né, que ela usa para corrigir esse problema é a lente que faz o papel inverso da miopia. Lá na miopia, elas abriam mais esses raios, elas divergiam.
Aqui a lente para hipermetropia, ela tem que fazer o quê? Ela tem que convergir, né, os raios. Então ela tem que juntar mais. Então as pessoas com hipermetropia utilizam uma lente convergente, tá? Lente convergente para hipermetropia e lente divergente para a miopia, certo? Um fica o inverso do outro, tá? Miopia, a imagem se forma antes da retina, né? O ponto de focalização da imagem é antes da retina. Dificuldade em enxergar de longe, utilização de lentes divergentes. Hipermetropia, o ponto de focalização da imagem se dá atrás da retina, a pessoa tem dificuldade para enxergar de perto e a correção se dá por lentes convergentes. Já o astigmatismo é um problema de vista em que a pessoa ela tem um olho com a córnea com uma curvatura irregular. Então, a curvatura do olho dessa pessoa não é redondinha aqui na região da córnea. Ó. Tá vendo que ela está um pouco deformada? E essa deformação, né, faz com que os raios que penetrem pelo olho, eles façam trajetos diferentes. E eles não conseguem convergir em um ponto específico, formando muitas vezes a imagem em regiões diferentes aqui da retina. Então ela pode formar uma imagem mais para cima, uma imagem mais para baixo, uma outra aqui. E essa sobreposição de diferentes imagens com pontos focais diferentes gera uma imagem totalmente embaçada. Então, o astigmatismo ele é um problema, né, de imagem, de formação de imagens múltiplas. Elas formam múltiplas imagens na retina, sendo que o nosso cérebro não consegue juntar todas essas imagens e essa visão acaba ficando muito embaçada, né, com problemas na formação mesmo de uma única imagem, tá? E o problema do astigmatismo, ela é corrigida a partir de lentes esféricas, tá? Então são chamadas de lentes esféricas para a correção do astigmatismo. Então o que causa o astigmatismo é uma curvatura desigual da córnea, tá? E a correção se dá por lentes esféricas. Ela não tem esse problema de processamento de imagens de longe, né, enxergar de longe, enxergar de perto. O problema dela é focalização, tá? Junção das imagens ali. Bom, os próximos problemas que a gente vai passar são problemas, né, que são um pouco mais raros de acontecer, né, mas acontecem mesmo. Um desses problemas é chamado de catarata. Com o passar do tempo, com o passar da idade, né, o cristalino, a lente, ela vai perdendo transparência, ela vai ficando opaco. Quando ela fica opaco, os raios luminosos não conseguem penetrar e passar por ela direito, né? Ela bloqueia a passagem dos raios luminosos. Então, o que acontece com o olho da pessoa? Começa a ter perda de visão. Né? A pessoa vai perdendo a visão aos poucos, por quê? Porque esse cristalino vai impedindo que esses raios luminosos entrem pela pupila e atinjam a retina. Tá? É possível fazer uma cirurgia, né, para essa correção desse problema aqui de catarata. Tá? Um outro problema chamado de presbiopia. Tá? O que é a presbiopia? Muitas pessoas se referem à vista cansada. Tá? A presbiopia, eu falei para vocês que o cristalino, ele precisa ter flexibilidade para ajustar, né, o ponto focal. Então eu falei para vocês que, né, o cristalino ele vai contraindo ou vai esticando, né, de acordo com a focalização que a gente quer de um objeto, que está mais próximo, mais distante do nosso olho. Tá? Com o passar do tempo, né, o avançar da idade, esse cristalino começa a perder elasticidade. Então começa que essas pessoas não conseguem mais ajustar o foco igual elas conseguiam antes. Então, às vezes a pessoa se refere como vista cansada, né, ou então presbiopia. E isso, com o passar do tempo, acaba sendo muito comum nas pessoas, tá? Uma outra coisa que eu não comentei com vocês, que a catarata, né, essa daqui, ó, em que o cristalino começa a ficar mais opaco, ela também pode ser induzida por medicação, por substâncias. Então, tem algumas pessoas que fazem o uso colírio constante de alguns determinados colírios, que eles podem ir causando essa perda de transparência do cristalino, acelerando o processo de catarata. Tá? Então, geralmente, as pessoas que desenvolvem catarata são pessoas mais idosas, mas pode ocorrer de pessoas mais jovens desenvolverem esse problema por conta de uso inadequado de certas, né, medicações, aí, fazer uma automedicação com certos tipos de colírio, certo? Bom, e os outros problemas que nós temos que salientar aqui para vocês é um problema chamado de glaucoma.
O glaucoma nada mais é do que um aumento da pressão dos vasos sanguíneos localizados na região do nosso olho, tá? Uma pressão interna maior. Então, né, o glaucoma nada mais é do que isso, né? É uma elevação, um aumento da pressão intraocular. E isso pode causar lesões no nervo óptico, levando a pessoa à cegueira, tá? Então é muito perigoso. O glaucoma, né, você pode ver que algumas pessoas que, né, têm indícios de glaucoma, em que o olho começa a ficar mais avermelhado devido a inflamações, né, devido ao aumento da pressão ocular, devido a uma dilatação de vasos sanguíneos, até mesmo, né, algum acidente vascular no olho ali, né, causando algumas hemorragias, tá? Isso são indícios que a pessoa pode estar chegando num nível de glaucoma. E uma outra doença, né, que a gente se refere muito quando a gente fala sobre genética, é o daltonismo. O daltonismo é uma disfunção, né, em alguns certos tipos de cones, tá, que faz com que a pessoa não consiga detectar alguns comprimentos de onda. Tá? Então a pessoa tem uma deficiência de enxergar alguns tipos de cores. Existem diferentes tipos de daltonismo que faz com que as pessoas não enxerguem determinados tipos de cores, tá? Inclusive um daltonismo mais severo, né, que faz com que a pessoa não consiga enxergar nenhum tipo de cor, tá bem? Então esse daltonismo, ele tem características genéticas, tá? Então aqui eu coloquei para vocês uma figura, né, nessa figura aqui de baixo, ó, que é um pequeno teste bem simples para se detectar, né, o daltonismo. Esse padrão de cores que foi colocado nessas três figuras aqui, nessas três esferas, tá? Esses três círculos, vocês têm que identificar números presentes ali dentro, tá? Na primeira imagem, vocês teriam que formar a imagem 2, do número 2, tá? Ela tá aqui, ó. Deixa eu tentar fazer aqui com vocês com a caneta, ó. Tá? Número 2. Se vocês enxergaram, né, sem eu fazer esse desenho aqui, né, lógico. Se vocês enxergaram nessa imagem o número 2 ali, né, em verde, quer dizer que nesse primeiro teste de daltonismo você passou, tá? Nessa segunda imagem aqui, ó, não vou fazer mais, né, com a minha caneta, para vocês identificarem. Se vocês identificarem o número 6 ali dentro, tá? Vocês também, né, passaram pelo segundo teste de daltonismo, então vocês não têm esse daltonismo aí. E nessa terceira imagem aqui, ó, vocês têm que enxergar o número 74, tá? Então, nessas três imagens de círculos aí, se você conseguiu identificar os números presentes nesses três círculos, quer dizer que você não tem o problema do daltonismo, tá? Aqui nesse slide, só coloquei por questão de curiosidade para vocês, alguns dos tipos de daltonismo e como as pessoas enxergariam esse padrão de cores, tá? Então, se você tem uma visão normal não daltônica, você enxerga esse padrão de cores aqui, tá? Uma pessoa com ausência total, né, de detecção de cores é chamada de acromatia. Então, esse daltonismo mais severo impede que as pessoas enxerguem todas as cores, tá? Então, é esse padrão de cores que ela, né, de imagem que ela vai formar, com a ausência total de cores, tá? Uma pessoa com a gaguejando aqui. A protanopia, tá? É a pessoa que não consegue enxergar os comprimentos de onda referente às tonalidades de vermelho, tá? Então, ela enxergaria esse padrão de imagem aqui, tá? Protanopia. A deuteropia seria a pessoa que tem dificuldade de enxergar as cores verdes, tá? É lógico que outras tonalidades também, porque, né, lembra que as diferentes cores que a gente enxerga, né, pode ser por composição de diferentes tons de verdes aqui, tá? Então, é lógico que não é só o verde que ela enxerga as outras cores que dependem do verde também, enxerga alterado, tá? Então, essa seria a imagem da pessoa com deuteranopia, certo? E a outra, né, que é a tripanopia, a pessoa enxergaria esse padrão de imagem aqui, que ela teria dificuldade de enxergar a coloração azul, certo? Então esses são, né, os tipos mais comuns, tá? Esses três aqui, ó, são os tipos mais comuns de daltonismo, certo? É isso, pessoal, que eu queria passar para a aula de vocês, tá? Esse é o nosso, né, como a nossa visão, né, ela age, como que a imagem ela é formada pelo nosso olho
e como que o nosso cérebro processa toda essa informação. Certo, pessoal? Espero que todos tenham entendido esse conteúdo. Espero vocês numa próxima aula. Fiquem todos com Deus e até mais.